Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Beto, estou fazendo esse vídeo aí para vocês, né? E para explicar para vocês aí os bastidores da política do Vasco. Na verdade, esse vídeo aqui é uma continuação do vídeo anterior, né? No final do vídeo, eu falei para vocês aí que eu ia dar uma explanada, né, em algumas questões aí, o que de fato rola, né, nos bastidores aí. Essa questão porque nem sempre o melhor candidato é aquele que vence, ou o suposto melhor candidato, né? Que ninguém sabe também, né? Isso é pior do que loteria, vamos dizer assim. Então o que acontece? Agora vamos começar. Eu falei por que Campelo não se reelegeu. Então eu vou dar uma explanada rápida aí, né, nessa questão da situação do Campelo. O Campelo não se reelegeu, né? O vascaíno mesmo, né? O vascaíno raiz, como quem diz assim, aqueles que acompanham de fato a política do Vasco, eles sabem que o Campelo, né, muitos falam, porque por causa do golpe. Eu não vou entrar nesse mérito, não sei quem deu o golpe em quem, né, porque na verdade aí um queria, né, outro candidato queria aplicar um golpe, vamos dizer assim, aí o outro candidato depois deu um golpe em cima de um golpe. Eu não vou entrar nesse mérito aí, eu não vou entrar nesses detalhes. É o que eu falei para vocês, eu não sou partidário. Volto a repetir, eu sou Vasco da Gama. Não importa o candidato, eu sou Vasco. E torço para que o Vasco engrene e que o Vasco saia dessa lama, né, que tem aí, que entrou nesses últimos 20 anos, né? Essa maré braba, essa situação caótica que o clube se encontra, né? Culpa desses caras aí que só querem o bem próprio. Eles só pensam em grana, em dinheiro, só pensam isso. Então a questão é o seguinte, o Campelo, ele não se reelegeu porque a forma que ele entrou foi diferente, ok? Ele não resgatou, ele não puxou os eleitores nem do Eurico e nem do Calçada. Ele não herdou esses caras. Então ele entrou por uma situação da justiça, né? Todo vascaíno sabe disso, por uma situação aí que ocorreu, né? E na verdade ele não teria que entrar, o escolhido foi o Brandt na época, né? Que teve mais voto, mas vamos dizer assim, o Campelo entrou pela janela, então ele não foi o escolhido, então ele não teve esses caras da política velha do Vasco. Esses sócios aí que se dizem representar o Vasco, mas na verdade não representam, né? O que eu volto a repetir. Eles não representam, são meia dúzia só dessa quantidade aí de 3 mil e poucos candidatos aí, muito poucos que são vascaínos de verdade, que estão preocupados de fato com a política do Vasco, com a situação do Vasco, vamos dizer assim, né? Não é como a gente aí, o vascaíno roxo que sofre e tudo. Esses caras torcem por rivais, né, para os 4 rivais do Rio de Janeiro, além de outros rivais também de São Paulo. Porque, mas como assim, Beto? Os caras torcem, você está falando besteira? Calma, eu vou explicar de novo, né? Eu já falei no vídeo anterior, vou repetir. Ex-atleta, vamos que um ex-atleta é formado nas categorias de base de um rival de São Paulo. Não vou nem falar o nome. Ele né? Não vou falar o nome para não dar ibope. O ideal é que todo vascaíno não cite nome de nenhum time, porque hoje em dia citar o nome já conta ponto. Então não vamos citar. Vamos falar um rival de São Paulo, né? Ok, um Gambá. O cara foi formado nas categorias de base do Gambá, veio para o Vasco, se destacou no Vasco, mas tem toda a família torcendo para um Gambá, para um porco, vamos dizer assim. Então o que acontece? Esse cara, ele tem a raiz no rival, ele foi criado no rival. Aí ele ganha um título no Vasco, né? Se torna um ídolo, alguma coisa assim, e ganha um título, pronto, é torcedor. Ele vai votar e ele vai escolher o futuro presidente do Vasco. Você acha que um cara desse, ele está preocupado com a situação do Vasco, de quem vai ser o presidente? Se o Vasco vai se reerguer, se não vai, se o Vasco vai ganhar título, ou se o Vasco vai cair para a segunda divisão ou terceira, ele não está preocupado com isso. Muito pelo contrário, né? Inclusive até o Calçada, que também era sócio do rival, na época perguntaram para eles,
em quem ele ia votar, ele falou, vou votar no pior. Ali era vascaíno. E a mesma coisa acontece aqui na política do Vasco. Mas só que no Vasco essa quantidade é maior. Aí tem funcionários, né, tem ex-funcionários também, né, no decorrer dos anos aí ficaram sócios com direito a voto, mas não são vascaínos, volto a repetir. Mas esta situação vai passar, vou explicar para vocês. Existe uma luz, né, no fim do túnel. Talvez essa seja aí a última geração, né, que esses caras aí escolhem o nosso presidente, ok? Mas como assim a última? Porque agora, né, as coisas estão mudando, né? Tá abrindo aí, né, nessa gestão do Campelo aí, né? Isso aí nós temos que falar também, foi na gestão dele, tá abrindo aí para, né, para todos adquirirem planos, inclusive votante. Então, essa minoria, esse pessoal hoje que, né, que escolhe aí o nosso presidente, a tendência é de ser sufocado. Quando abrir, daqui a uns anos, vão vir mais sócios, né, sócios votantes, e para escolher o presidente, e essa minoria ela vai perder aquela significância toda, ok? E quem ganha com isso é o próprio Vasco da Gama. Então, né, dando continuidade aí, voltando a frisar, o Campelo não se reelegeu porque ele não conseguiu puxar os eleitores, tanto do Calçada, os fiéis do Calçada e os fiéis do Eurico. Ele não conseguiu puxar, diferente do Roberto Dinamite e diferente do Eurico Miranda, né, que herdou esses caras aí. Não importa se são vascaínos, não, mas eles herdaram esses seguidores. Por isso que se fala, por exemplo, o Salgado. O Salgado herdou grande parte. Mas por que, Beto, que o Salgado herdou e o Campelo não herdou? O Campelo é de uma geração mais nova que o Salgado, bem mais nova. Então o Salgado, se eu tenho 40 anos de Vasco, vamos botar aí, o Salgado tem 60 anos. 60 anos de Vasco, vamos dizer. Então o Calçada e o Eurico, né, eles caminhavam juntos. Agora eu vou explicar para vocês, então, o porquê. Vamos lá, o porquê que somente agora, depois de quase 60 anos fazendo parte da política do Vasco, somente agora que o Salgado resolveu concorrer a uma eleição para presidente. Mas por quê? Por que só agora? Por que só depois que o Eurico Miranda morreu, só depois que o Calçada morreu, por que só agora a política do Vasco se interessou ao Salgado? Então, eu vou explicar para vocês aí no próximo vídeo. Fique ligado, dê um like, ok? Eu conto com vocês aí, pessoal.